Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Informação Semanal deste sábado, 14 de novembro, sábado em que António Costa, primeiro-ministro, deixou uma mensagem esta manhã a todos os portugueses neste fim de semana de confinamento em todo o país. Este fim de semana vai ser um fim de semana muito diferente. Vamos ter que ficar em casa à tarde e à noite. Vai ser muito duro para todos que gostariam de fazer livremente o que lhes apetecesse. Vai ser muito duro para muitas atividades económicas, para a restauração, para o comércio, que vão ter prejuízos grandes este fim de semana. Mas há 3 razões fundamentais para termos de fazer este esforço suplementar. A primeira é que a situação da pandemia é mesmo muito grave. Se nós nos recordarmos de qual era a situação na primeira vaga desta pandemia, o máximo de casos que nós tivemos por dia foi 1.516. Ainda ontem tivemos 6.653 novos casos. Mais de 4 vezes mais do que tivemos na primeira fase. Isso significa que temos mesmo de travar a continuação do crescimento desta pandemia. A segunda razão é que todos nos lembramos do que é que tivemos de fazer na primeira vaga para travar a pandemia. Foi necessário fechar a generalidade das atividades económicas, fechar as escolas e ficarmos todos fechados em casa. Conseguimos travar a pandemia, mas também nos lembramos bem do enorme custo que isso teve. Do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista social, do ponto de vista económico. Foram milhares de empregos que foram destruídos e uma imensa perda de rendimentos por parte das famílias. E muitas atividades ficaram mesmo fechadas para sempre. Ora, nós temos de evitar isto. E por isto optámos pelo mal menor. O mal menor é concentrar este esforço nestes fins de semana para tentar preservar a continuidade da vida normal durante a semana, sem voltar a interromper o ano letivo e sem voltar a interromper a generalidade das atividades económicas. Nós sabemos bem que este vírus não anda sozinho, somos nós que o transportamos e somos nós que, em contacto com os outros, nos contagiamos. Cada um de nós sozinho nem contamina ninguém, nem é contaminado. 2 pessoas juntas já correm o risco de cada uma contaminar a outra ou ser contaminada pela outra. Se em vez de 2 formos 3, 4 ou 5, o risco vai aumentando. Portanto, só há uma forma de travar a cadeia de transmissão, que é isolar-nos o mais possível e evitarmos os contactos. E há uma terceira razão que é absolutamente fundamental. É que nós temos de dar todo o nosso apoio aos profissionais de saúde, aos médicos, aos enfermeiros, aos assistentes operacionais, aos técnicos de diagnóstico, àqueles que estão neste momento nos hospitais ou nos centros de saúde a fazer um esforço imenso para tratar os doentes, para acompanhar aqueles que estão em casa confinados em vigilância, para fazer os inquéritos epidemiológicos, para tentar travar as cadeias de transmissão. É um trabalho imenso que eles estão a fazer. E nós podemos ajudá-los. Não nos substituindo ao trabalho que só eles podem fazer, mas evitando que haja mais pessoas doentes que eles tenham de tratar. E aí, só nós os podemos ajudar. Nós, eu, você, cada um de nós. E é isso que temos de fazer nestes fins de semana e é por isso que temos de ficar em casa. A Câmara Municipal de Paços de Ferreira desenvolveu e apresentou esta semana um sistema de apoio à vigilância epidemiológica. Em primeiro lugar, ela surgiu aqui, que foi criada aqui em Paços de Ferreira para resolver um problema que nós tínhamos entre manos e a dificuldade que a saúde pública tinha em contactar as pessoas que estão em casa, que estão infectadas com o Covid-19 e simultaneamente também poderem fazer os rastreios de contacto, os inquéritos epidemiológicos. Eu acredito necessariamente que esta ferramenta é bastante útil e pode acelerar esse processo depois das pessoas fazerem o teste e poderem serem contactadas e poderem reportar um conjunto de informação absolutamente fundamental para que a saúde pública faça o seu trabalho de uma forma mais célere.
o EMA-SAVE é um acrónimo para o Sistema de Apoio à Vigilância Epidemiológica da Equipa Multidisciplinar de Acompanhamento. É um sistema informático que nós desenvolvemos em conjunto com uma empresa aqui do Conselho em tempo recorde e que permite, por um lado, ter uma plataforma de gestão dos casos para os profissionais que estão a trabalhar, e a vantagem de ser um programa online permite que quer do ACES, quer da Saúde Pública, quer da equipa multidisciplinar, todos acedam à mesma plataforma e aos mesmos dados, coisa que atualmente não existia. Por outro lado, esta plataforma permite o envio automático e parametrizado de mensagens de voz e mensagens escritas que são sintetizadas mediante o texto que escrevemos e permite desta forma fazer um acompanhamento automático daquela tipologia de informação que pode ser enviada sem ser preciso uma pessoa a contactar, e com isso ganharmos tempo efetivo para as pessoas que estão a contactar conseguirem chegar ao maior número de casos possível. O presidente da Câmara Municipal de Alijó falou esta semana ao Novo Canal sobre os casos de Covid-19 no concelho. Olha, o Conselho de Alijó está incluído na lista dos 121 concelhos com elevado risco de transmissão de Covid. Obviamente está sujeito a uma série de restrições, mais que outros concelhos. Conforta-me um bocadinho o facto de nos últimos 4, 5 dias o número de infectados ativos ter vindo a diminuir. Estamos neste momento com cerca de 30 casos ativos, mas temos contudo um elevado número de pessoas ainda em confinamento obrigatório, o que nos preocupa bastante, porque é sempre muito difícil controlar se essas pessoas estão ou não estão isoladas, estão confinadas, e foi esse facto, sobretudo esse facto, que nos levou a cancelar não só as comemorações do feriado municipal, de quarta-feira, dia 11, como a cancelar também a realização da Feira Franca, que se realiza tradicionalmente neste dia em Alijó. A Diocese do Porto comunicou que suspendeu toda a sua atividade presencial. A Diocese do Porto anunciou no seu site online que irá suspender toda a atividade presencial, missas, devoções populares, funerais, catequese, etc. O Decreto 8 de 2020, de 8 de novembro, estabelece limites à circulação de cidadãos por motivos da pandemia. Na prática, toda a área da Diocese do Porto é afetada por esta normativa. Embora a liberdade religiosa não possa ser afetada, nós, Igreja Diocesana, seremos os primeiros a contribuir com o nosso comportamento responsável para minimizar um problema que a todos aflige e está longe de ficar controlado, refere a nota da Diocese do Porto. Gonçalo Rocha, presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, pede ao Governo que reforce com recursos humanos as autoridades de saúde locais. O presidente da Câmara de Castelo de Paiva e presidente da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, Gonçalo Rocha, solicitou ao Governo, através do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Salles, em encontro que decorreu esta quarta-feira online, que reforce com meios humanos as autoridades de saúde locais. O autarca paivense insistiu com o governante que terá de haver condições para que o sistema, ao nível do centro hospitalar, funcione e, mesmo com outros hospitais a apoiar, dar resposta a quem precisa de aceder ao Serviço Nacional de Saúde. Participando na qualidade de presidente da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, Gonçalo Rocha lembrou que as situações de confinamento não se podem transformar em convívios familiares, reforçando a necessidade do cumprimento das regras da DGS e defendendo até a aplicação de penalizações. A Câmara Municipal de Paredes aprova subsídio de 23 mil euros para entregar a 19 instituições. O Executivo Municipal aprovou esta sexta-feira em reunião de Câmara, que decorreu por videoconferência, um subsídio extraordinário às instituições particulares de solidariedade social do Concelho, no valor de 23 mil euros. A Câmara Municipal informou que este valor é referente a novembro e dezembro e será distribuído por 19 instituições. O município de Penafiel e os CTT firmam acordo para colocarem o comércio local na internet.
A Câmara Municipal de Penafiel vai lançar um projeto que permita às lojas de Penafiel venderem os seus produtos e serviços via online, promovendo as compras no comércio local a partir de casa. Segundo a autarquia, a solução tecnológica foi desenvolvida pelos CTT e será disponibilizada em breve às empresas de Penafiel, numa iniciativa que conta com o envolvimento da Associação Empresarial de Penafiel e tem como objetivo disponibilizar um novo canal de venda aos comerciantes locais, promovendo a sua transição para o digital, dar visibilidade ao comércio tradicional através da sua presença no mercado digital e disponibilizar um serviço de entregas ao domicílio. A autarquia informou que irá disponibilizar um sistema de criação de lojas online gratuitas durante 3 meses com venda direta para as empresas locais e ainda a integração de lojas e produtos das empresas de Penafiel na app Comércio Local do CTT em formato Marketplace, também de forma gratuita. O Pingo Doce recuou na sua decisão e não abre portas este fim de semana às 6h30 da manhã. O Pingo Doce recuou na decisão de abrir este fim de semana às 6h30 da manhã. Em comunicado que se encontra na página do Facebook da empresa, o Pingo Doce esclarece que a sua intenção era decidir antecipar a abertura da maioria das suas lojas no próximo fim de semana, era de contribuir para evitar a concentração de clientes no período da manhã. Decorreu esta semana em Paços de Ferreira uma manifestação da restauração em frente aos Passos do concelho. Isto foi uma iniciativa que surgiu de uma forma espontânea, aqui em Paços de Ferreira, no concelho de Paços de Ferreira. Juntámos aqui cerca de 130 espaços de restauração, a cerca de 250 pessoas, isto em cerca de 2 dias apenas, o que foi obra, neste caso, que quis demonstrar que a restauração está unida em prol desta luta, neste caso, e foi realmente muito importante unirmos, mostrarmos à população, mostrarmos também à comunicação social, mostrarmos ao nosso país que Paços de Ferreira é consciente, a restauração de Paços de Ferreira também é consciente, está a fazer de tudo para também impedir, neste caso, o contágio deste vírus maldito, é mesmo assim, e que estamos a cumprir e a tentar cumprir com todas as regras possíveis e, de certa forma, imaginárias em relação ao que nos tem indicado. Em primeiro lugar, manifestar-me completamente solidário com as suas preocupações, com aquilo que nos apresentaram neste momento tão difícil para todos nós. E a mensagem que hoje importa aqui também passar é, em primeiro lugar, dizer que os números em Paços de Ferreira têm vindo a reduzir significativamente e temos que olhar para o futuro. De facto, o nosso concelho atingiu números elevados de pessoas contaminadas, mas este é o momento em que nós estamos a inverter a curva epidemiológica no concelho e, por isso, temos uma população responsável que sabe bem e está consciente da realidade que está a viver e acreditamos que nos próximos tempos vamos continuar a fazer esse esforço coletivo de reduzir o número de casos, de forma a que a atividade possa funcionar. Isso significa uma outra coisa, é que não foram precisas estas medidas que foram implementadas do encerramento de um conjunto de atividades, nomeadamente do setor da restauração, para que os números em Paços de Ferreira começassem a reduzir. Ou seja, nós já estávamos nesta curva descendente muito antes destas novas medidas que foram decretadas com o estado de emergência terem sido aplicadas a este conjunto de territórios, estes 121 concelhos em Portugal. E damos tempo e espaço agora nesta informação semanal para o habitual comentário e já temos na nossa companhia, do outro lado do ecrã, Pedro Marques Pimenta. Boa tarde, Pedro, tudo bem? Olá, Fátima, muito boa tarde. Tudo bem? E contigo também? Também, Pedro. Começamos os comentários desta informação semanal com as eleições dos Estados Unidos da América, que sagraram como campeão Joe Biden. Achas que foi uma boa decisão por parte de todos os americanos? Bom, Fátima, naturalmente que sim, na minha opinião, claro que sim, fico muito satisfeito por ver Joe Biden eleito presidente dos Estados Unidos da América. Tínhamos falado aí na última sessão que estivemos deste modo presencial, aí nos estudos no novo canal, tínhamos falado de facto que Joe Biden indicavam as sondagens
seria então o vencedor destas eleições. Felizmente isso verificou-se, veio a acontecer, embora, como temos visto, o Donald Trump continua ainda com muitas No dúvidas. sentimento de negação. Exatamente, de sentimento de ligação e também, sobretudo, com um egocentrismo bastante exacerbado e que é muito preocupante. Mas eu queria Já dar... estávamos habituados a isso, ou não? Sim, aliás, era nesse ponto que eu também queria tocar, Fátima, se te recordas, há 15 dias falámos precisamente disso, que era já no facto de Trump ter dito que caso perdesse não ia sequer aceitar os votos que chegassem a posteriori, aqueles votos por correspondência, nós tocamos nesses pontos, e portanto é algo que já se esperava por parte de Donald Trump. Embora seja sempre lamentável, e vindo deste senhor, já se espera um bocadinho de tudo. Em todo o caso, eu queria aqui destacar sobretudo também aquilo que Joe Biden nos pode trazer de positivo assim no imediato e que tanta esperança dá aos Estados Unidos e ao mundo e também naturalmente aqui ao nosso país. António Costa, o nosso primeiro-ministro, já felicitou a sua eleição, falou até já das relações que quer estabelecer aqui com os Estados Unidos, esta questão toda deste multilateralismo que é necessário para o nosso país e para o mundo em geral, com a União Europeia também. Aliás, no caso do ambiente, tínhamos visto o Trump a fazer aquela estupidez, que é isso que eu considero uma estupidez, de ter revogado o Acordo de Paris por causa das alterações climáticas. Joe Biden já o disse, vai avançar com esse acordo, quer reduzir as emissões de dióxido de carbono até 2050, as emissões de gases do efeito estufa e, portanto, há muitas matérias onde podemos pegar em que, de facto, Joe Biden vai trazer coisas muito boas, nomeadamente, por exemplo, também na questão do Covid-19. Nós sabemos que o Donald Trump sempre foi muito cético em relação ao Covid. Joe Biden quer criar... Desculpa interromper, Pedro, achas que foi precisamente por causa do Covid-19 que ele perdeu estas eleições? Não terá sido apenas só pelo Covid-19, mas estou em crer, daquilo que vou analisando e vou percebendo do que leio, que de facto acabou por ter um impacto muito grande, porque as pessoas muito grande. Perceber, e falou-se isso, por exemplo, na sessão da Juventude Socialista de Valongo, o professor Oliveira Rocha falava precisamente nisso. As pessoas perceberam que isto não era apenas uma gripezinha, não é? Como muitos falaram, sobretudo estes líderes mais populistas, como o Bolsonaro, como o Trump, e os números foram ficando cada vez mais desastrosos. Agora, nós sabemos também que o Trump tinha um eleitorado muito forte, ainda assim ele consegue ter 72 milhões de votos, que é muita coisa, mas importa destacar é que Joe Biden tem quase mais 5 milhões de votos. É o maior diferencial, se isto se vier a verificar, depois de todas as contagens e etc., é o maior diferencial de sempre, e até está aqui também a grande vitória de Joe Biden. Aliás, a votação que ele teve é já a maior de todas. Portanto, isto é de facto notável, e diz que de facto os americanos estão, no fundo, muito, muito otimistas e estão muito centrados naquilo que o Joe Biden pode trazer. Eu estava a acabar de referir há pouco, por exemplo, no caso do Covid, ele quer contratar 100 mil profissionais de saúde, quer também o uso obrigatório de máscara, quer pedir aos governadores de cada estado que utilizem e que façam utilizar máscara obrigatória, como já acontece na Europa e no nosso país, por exemplo. Sim. Entre outras coisas, na educação, por exemplo, ele defende o ensino pré-escolar gratuito. Há aqui um conjunto de medidas que são muito interessantes e que, de facto, é uma diferença muito grande para aquilo que era o cenário atual dos Estados Unidos da América e que eu vejo com muito otimismo e com felicidade também, naturalmente. Joe Biden, como político, tem um currículo invejável, mas achas que nestas eleições, particularmente, venceu pela sua política, pela sua pessoa, pela sua forma de estar, ou também porque havia aqui um desespero por parte dos americanos de lançar o Trump porta fora? Bom, Fátima, há aqui duas notas muito importantes. Quem olha para o percurso, de facto, é um percurso extraordinário, até de vida. Ele teve um percurso muito difícil, nomeadamente com questões mais pessoais, como a morte do filho e da sua esposa na altura. E também há outra coisa que jogou muito contra ele, que era a questão da idade. Porquê? Porque sabemos que ele só poderá fazer um mandato, e falava-se inclusive que a imagem dele poderia não ser a melhor, que os Estados Unidos são um meio também muito conservador e que isso poderia dificultar a sua eleição. Mas também, como referiste muito bem, que eu acho que foi o que aconteceu,
a parte dos Estados Unidos, dos eleitores que estavam descontentes e que percebiam que Donald Trump não acrescentou nada de valoroso ao seu país, com certeza que acabou por recair depois nesse peso eleitoral e acabou por também contribuir para a sua vitória. O facto também de ter aqui um conjunto de pessoas com ele, nomeadamente a Kamala Harris, que é a primeira mulher afro-americana e a primeira mulher a ser vice-presidente dos Estados Unidos. Isto para as mulheres. Achas que isto também é uma forma de... Peço desculpa interromper, Pedro. Força. Achas que esta também será uma forma de preparar Kamala Harris para futuramente assumir o cargo de presidente? Bom, já se fala nisso. Eu confesso que ainda é cedo para prevermos uma coisa dessas, mas pode de facto acontecer. Nós sabemos que nas primárias Kamala Harris foi candidata contra Joe Biden. Perdeu, foi o Joe Biden o candidato do Partido Democrata. Portanto, ela está aqui numa posição extremamente favorável para isso acontecer. Mas nós sabemos que na política tudo é muito, muito relativo e as coisas mudam muito rapidamente. Contudo, é uma pessoa extremamente bem preparada, tem um currículo também extraordinário, é uma mulher de muita garra, fico mesmo muito satisfeito por a ver e é ótimo, é ótimo. Acho que cada vez mais é necessário mulheres no poder. As mulheres têm uma sensibilidade e ela tem ganho o carinho de toda a gente, pelo que se tem visto. Sim. Muito bem, Pedro. Passamos para o segundo tema que nos queres trazer, que é o Covid-19. Exatamente. Fátima, mais uma vez, pronto, é daqueles temas que temos sempre que abordar. Naturalmente, agora, sem podermos passar de lado daquilo que são agora estas medidas com o estado de emergência a partir do dia 9 de novembro. Começou, aliás, no dia 9 de novembro. É fazer uma consciencialização também que temos que nos proteger cada vez mais. Tem que haver aqui um cuidado redobrado, porque, como já falamos, também acho que da nossa parte de todos, se calhar descuidamos um bocadinho em alguns momentos e pronto, e de facto isto não pode acontecer. Pedro, eu gostaria de saber a tua opinião relativamente às mais recentes medidas deste estado de emergência. Muito bem. Eu ia falar sobre isso, Fátima, porque tínhamos que falar sobre isso, naturalmente. É assim, Fátima, eu compreendo que naturalmente algumas medidas possam parecer exageradas, mas quem ouve, como eu tive a oportunidade de ouvir a entrevista do Primeiro-Ministro, consigo compreender algumas delas. Eu não estou também a dizer que estou completamente favorável a todas, porque algumas também me suscitam naturalmente dúvidas. Claro que sim, e se me perguntaste se todas são as melhores, eu quero acreditar que sim, mas tenho também as minhas dúvidas com algumas delas e já lá vamos. Mas aquilo que o Primeiro-Ministro diz é que, de facto, onde se começou a perceber que este número de contágios aumentou foi nos contactos familiares, foi nas deslocações. E o Primeiro-Ministro, com estas medidas, sobretudo estas do fim de semana, que são muito restritivas, okay? Que a partir da uma da tarde não podemos circular na via pública, só com raras exceções, percebe-se claramente que é para não permitir aqui movimentos de famílias, pronto, para não haver estes ajuntamentos, digamos assim. Eu compreendo isso, como é natural. Fico preocupado, Fátima, e não posso deixar de o referir, como o Primeiro-Ministro também falou, com a questão da restauração, do comércio, do setor hoteleiro, é de facto... Que é o mais afetado. E é complicado, é muito complicado. Eu sei que o Primeiro-Ministro está também a estudar uma medida, porque ouviu-se na entrevista que ele deu relativamente ao IVA, perceber aqui quais são, mais ou menos, a faturação do fim de semana de um restaurante para poder acautelar essa perda. Mas em todo caso é sempre... O IVA já sofreu uma redução com esta pandemia. Se reduzisse agora, iria mais ou menos para quanto, Pedro? Peço desculpa, como não percebi... O IVA já sofreu uma alteração, uma redução durante esta pandemia. Ok, tu falaste na questão da alteração. Não haveria aqui uma alteração de valores. Daquilo que eu entendi também do que o Primeiro-Ministro referiu, é que seria dado, no fundo, aqui, perceber aqui quais são os gastos, eles conseguem ver através do IVA, não é? Aquilo que um restaurante, em média, tem ao fim de semana, não é? Com o número de clientes, aquilo que recebe, e poder aqui acautelar e no fundo, assegurar esse valor. Porque ele deu também um exemplo, nos concelhos do interior, muitos dos restaurantes até fecham ao fim de semana. Sabemos que não é aqui o caso,
dos nossos concelhos, não é? Nem aqui à volta, nem aqui no Grande Porto, isso não acontece, é pelo contrário, é onde faturam mais, com toda a certeza. E é sobretudo a pensar neles que certamente esta medida pode trazer aqui alguma ajuda. Não deixa de ser complicado, embora isto é sempre complicado para todos, Fátima. Infelizmente. Mas por parte do comércio local é frustrante ver que o grande comércio pode continuar aberto. Eu percebo isso e eu percebo no fundo, essas críticas das pessoas. O grande comércio tem a ver sobretudo com a questão dos supermercados. Mas porquê que os supermercados também se mantêm abertos? Porque eles têm bens de primeira necessidade e compreende-se aqui que, de facto, esses bens de primeira necessidade têm que estar sempre acautelados para uma emergência que possa surgir. Mas é natural que as pessoas façam essa crítica porque são estes os grandes grupos económicos e são estes, efetivamente, os que menos precisam. Portanto, eu compreendo que existe essa crítica e compreendo tudo o que tem sido falado. E também, se me perguntares, Fátima, eventualmente também poderia ter havido aqui um outro tipo de restrição, não é? Mas eu gosto de confiar também naquilo que tem sido as ordens superiores do Governo e da DGS, mas nem sempre concordando com elas. E se calhar aqui neste caso concreto, posso afirmar que tenho algumas dúvidas com a sua execução em pleno e vamos ver. Espero estar enganado, como é óbvio. Espero naturalmente que as coisas corram pelo melhor. E eu acho que os portugueses são bastante ordeiros. Aliás, tem-se visto que a partir das 11 horas da noite, agora durante a semana, as ruas têm estado... Não concordo tanto. Eu acho que se os portugueses tivessem sido mais conscientes, não era necessário medidas como estas. Eu também percebo esse ponto de vista, Fátima, mas há aqui uma coisa à qual também não podemos descurar, que é a segunda vaga já estava também há muito prevista. Porquê? Porque este tempo é propício, por causa do nosso sistema imunitário, por uma questão também já de natureza, sermos mais propícios às infecções e aos vírus. Agora, claro, em alguns momentos, por exemplo, falando de nós que somos mais jovens, eu acredito que, e notou-se isso, acredito que se calhar houve um desmazelo e que foram inicialmente também os jovens, porque foi o que aconteceu, a despoltar os números do Covid, porque se calhar não tiveram tantos cuidados, pronto. Também é da própria natureza, nas escolas, tudo isto. Mas felizmente Sim. nas escolas as coisas têm corrido lindamente e também é importante ressalvar isto. Okay, Pedro, temos apenas 10 minutos para avançar já para o próximo tema e depois, entre as tuas sugestões, e o desporto também gostas sempre de nos trazer cá numa informação semanal, queres falar também das eleições nos Açores e de um acordo com o PST e o Chega. Exatamente. Fátima, antes de mais peço desculpa, realmente já me estava a alongar aqui, mas de facto são temas tão pertinentes e que nos leva a discutir e que nos leva a falar bastante. E eu, se calhar... Fazemos uma maior análise no próximo Informação Semanal que cá vieres. Muito bem. Pronto. Falando então agora aqui das eleições dos Açores. Importa também frisar que eu não estou a criticar o acordo. Portanto, ou seja, no fundo, esta geringonça de direita, eu não estou a criticar isso. Mal era, porque sempre concordei com a geringonça. Porque o Partido Socialista também teve a sua geringonça. Então, queria agora dizer o contrário. Portanto, eu não estou aqui contra a geringonça, nem é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é o acordo que existe com este partido, que é um partido que eu considero xenófobo, é um partido de extrema-direita, é um partido que atenta contra as liberdades individuais e que me causa muita confusão e que eu não gosto de ver a chegar ao arco do poder e da governação. Isto contradiz tudo aquilo que é a nossa vida em democracia, contradiz tudo aquilo com o qual eu me identifico e pelo qual eu gosto da política. Mas é um partido legal, como o nosso diretor Paulo Lopes costuma dizer, é um partido legal, portanto poderá fazer coligações com qualquer outro partido. Legal é, ou melhor, tem sido, mas se calhar defende muitas coisas que atentam contra o Estado de Direito, nomeadamente o cerco sanitário a um bairro de ciganos, por exemplo, nomeadamente na questão de querer despenalizar o aborto, entre outras matérias que eles têm sido controversos e que têm sido, de facto, na minha opinião, também perigosos para aquilo que é a democracia e acima de tudo, as liberdades individuais. Não podemos esquecer também muitas das posições que eles têm contra a comunidade LGBT e isto é um perigo para a nossa democracia. Mas onde eu queria chegar
é que, de facto, repara que eles são de tal maneira um partido extremista, é um partido populista, que muitos dos figurões do Partido Social Democrata, do PSD, já se colocaram contra, naturalmente, este acordo. Vimos ontem Pacheco Pereira muito preocupado com este acordo, a fazer críticas acérrimas a este acordo, que é natural. Vimos também um conjunto de figuras, julgo que são mais de 50 figuras ligadas ao PSD, que assinaram um manifesto também por não se reverem neste tipo de acordo. E aqui o que me preocupa de facto é ver o PSD, que é um partido da social-democracia, a dar um bocadinho a mão, a estender a mão a este partido de extremismos e não consigo compreender. Agora, a história também nos diz, Fátima, que na Europa e no mundo, é o que está a acontecer, sobretudo na Europa, estes partidos como o PSD que se estão a juntar à direita autoritária ou à extrema-direita, têm tido um desempenho muito fraco nos últimos tempos. E, portanto, se o PSD acha que é este o caminho, está no direito deles, mas se calhar mais tarde poderão arrepender-se. Eu acho que isto é, sinceramente, muito perigoso e não traz nada de bom, sinceramente, para a democracia do nosso país. Muito bem, Pedro. Temos 5 minutos agora para passar rápido pelo desporto. Miguel Oliveira ficou na 5ª posição do MotoGP da Europa. Já tínhamos falado noutros Informação Semanal sobre ele e quiseste trazer este tema também. Olha, Fátima, como sabes, eu gosto sempre de fazer só um pequeno ponto no desporto. O Miguel Oliveira referenciar mais uma vez o seu 5º lugar. Eu sei que parece demais falar do Miguel Oliveira, mas se calhar mais tarde vamos perceber o real valor e o quanto ele tem feito coisas extraordinárias. E a verdade é que tem levado o nome de Portugal muito mais longe. É que eu faço sempre questão. Neste desporto. Quando há uma boa qualificação, ou neste caso um bom lugar por parte do Miguel Oliveira, de o referenciar. Queria também deixar a nota para o Rafael Nadal, porque é o tenista com o maior número de dias de sempre no ranking 10 do ATP Mundial. É um craque, é um fora de série do ténis. E também dar só uma pequena nota, porque hoje há um combate de MMA, para quem gostar de artes marciais mistas, peso-pena, o nosso Pedro Carvalho, português, contra o atual campeão do mundo, Patrício Freire. Caso o nosso português vença, passa a ser ele o detentor do título, porque nesta arte marcial é assim que acontece, quem ganha o campeão passa a ser então o campeão, neste caso o campeão do mundo. Vamos ver esse combate. A maior sorte do mundo para ele. Pedro, recomendações, 2 filmes para hoje, não é? Muito bem, para finalizar então, Fátima, já que lá está, como falamos há pouco, as medidas são restritivas, não vamos poder circular na via pública, portanto vamos ficar por casa. Aproveito para recomendar 2 filmes muito bons. O Milagre da Cela 7, que é um filme que é um pai que tem uma deficiência, tem problemas cognitivos e que depois é acusado de matar a filha de um general. Tenta não contar muito, Pedro. Ok, não, prometo que não vou fazer spoiler. Mas ele tem também uma filha muito... É um filme muito bom. E a história, se conheces, Fátima, sabes certamente que é um filme muito bom, um filme emotivo e que eu recomendo para quem ainda não viu, que veja, porque eu na altura, quando o vi, foi em pleno confinamento, na altura em março. Exato. O outro filme é uma comédia romântica, mas é uma comédia romântica que não é aquele estereótipo que não acrescenta nada. É uma comédia romântica com uma história muito engraçada, que é Ricos de Amor, e que eu também recomendo para que vejam. Vale a pena. São 2 bons filmes. Dá para passar umas boas horas deste confinamento, digamos assim. E estão na Netflix, portanto, os nossos telespectadores podem assistir, que certamente vão passar umas horas muito, muito agradáveis a ver estes 2 filmes. Muito bem, Pedro. Muito obrigada. Voltamos num próximo Informação Semanal com mais comentários. Obrigada. Muito obrigado. Enquanto assim continuo desse lado, nós vamos agora para uma curta pausa de 30 segundos. Até já.
Seja bem-vindo à segunda parte deste Informação Semanal. A restauração tem sido um dos setores mais afetados nesta pandemia de Covid-19. Por isso recebemos cá Bruno Araújo, que nos veio apresentar um projeto de associativismo, digamos, na restauração em Penafiel. Uma iniciativa para minimizarmos, de certa forma, os estragos que estamos a ter no nosso negócio e também, de certa forma, também sensibilizarmos as pessoas para a importância de ajudarem o comércio local nesta fase. Isto foi uma ideia que surgiu e se concretizou muito rapidamente, depois que soubemos as medidas que estão a ser neste momento aplicadas à nossa área. Precisávamos de arranjar uma solução para nos adaptarmos, que é o que temos vindo a fazer, mas além disso de chegar a mais pessoas. Então, o Vaticano Parque, juntamente com outros restaurantes de Penafiel, que passo aqui a citar, que é o APP Café, o Casa Nova, a Monja, a Cantina do IPI e a Churrasqueira Plaza Grill, juntaram-se para fazer um cartão conjunto de desconto para os utilizadores, neste caso, de Penafiel e não só. Mas como é que funciona esse cartão? Quanto mais pedirem, mais desconto, seja onde for, seja qual restaurante for, funciona o desconto nos outros, é isso? Exatamente, a ideia é exatamente essa. As pessoas, quando adquirem, neste caso, uma encomenda, seja ela takeaway ou de entrega ao domicílio, em qualquer um dos restaurantes, vão receber um autocolante para colarem no cartão, que depois, mais tarde, irá dar o desconto que podem utilizar em qualquer um dos restaurantes. A ideia é que todos juntos consigamos chegar a mais gente e, de certa forma, também tocar às pessoas para perceberem o quanto é importante que elas comprem neste momento nos nossos estabelecimentos, nos nossos e noutros também, que podem não estar neste cartão, mas que certamente estão a passar as mesmas dificuldades que nós e precisam muito da ajuda das pessoas da região. O Governo alargou medidas esta semana a 77 concelhos. Regra rígida e, portanto, a regra é às 13 horas, tudo fechado. Por outro lado, e conforme o previsto, procedemos à atualização do número de concelhos abrangidos pelo estado de emergência em função da evolução da sua taxa de incidência. Como prevíamos, dos 121 concelhos que ainda estão abrangidos, haverá alguns que deixarão de estar a partir das 0 horas de hoje. São 7 concelhos no total: Moimenta da Beira, Taboaço, São João da Pesqueira, Mesão Frio, Pinhel, Tondela e Batalha, que a partir das 0 horas de hoje deixarão de estar abrangidos pelas medidas do estado de emergência. Em contrapartida, temos a lamentar que em 77 concelhos de todo o país passem a estar abrangidos a partir das 0 horas da próxima segunda-feira pelas medidas relativas ao estado de emergência. Assim, a partir de segunda-feira, um total de 191 concelhos estarão abrangidos pelas medidas do estado de emergência. Gostaria de chamar a atenção que nestes 77 concelhos que passaram a integrar esta lista, só entrará em vigor o estado de emergência, mantendo-se até lá o estado de calamidade, só às 0 horas da próxima segunda-feira, de forma a que todos tenham o tempo suficiente para se adaptar a estas novas. Em tempos normais, esta semana decorreria o São Martinho, uma grande festa e tradição em Penafiel. Nós quisemos reavivar as memórias sobre o ano de 2019. Hoje é feriado municipal em Penafiel, dia de São Martinho, altura de festa de castanhas e vinho. Este ano tudo é diferente. A Câmara Municipal de Penafiel anunciou hoje em comunicado: hoje comemoramos o dia de São Martinho, um feriado municipal especial e com muito significado para todos os penafielenses.
Este ano diferente, sem tudo o que nos habituou, atendendo ao momento atual em todo o mundo. Desejamos-lhe um ótimo dia de São Martinho, repleto de saúde, felicidade e harmonia, com a esperança de para o ano estarmos juntos e comemorarmos este dia de forma como sempre conhecemos. A Feira de São Martinho, uma das tradições mais antigas no concelho de Penafiel, continua a ser uma das maiores no país, alusiva a esta data. Este ano o São Martinho foi realizado em moldes diferentes e por isso fomos até Penafiel ouvir a população. É muito mais fraco, não tem nada a ver. Há toda a gente com medo, ninguém vem, muito pouquinha gente, não tem nada a ver com os outros anos, nada. Estão a aderir dentro das contingências que marcaram e, portanto, estão a aderir o pessoal cá de Penafiel, que hoje é feriado municipal, estão a aderir. Portanto, pessoas de fora não podem vir, porque é evidente que está esta situação. Portanto, mas as pessoas, por acaso, hoje cumpriram o dia de São Martinho, por manter a tradição. Sabem, há muitos anos, eu adoro esta feira. É uma feira de tradição das castanhas e de regiões. E acho que faz muito mal fechar as feiras, porque é uma feira de ano. E que acho que andamos ao ar livre, que basta de nós ter as nossas precauções, que não temos problemas. Claro que é um dia triste. Mesmo as pessoas, os clientes, está muito triste este ano. E fazem isso. Quem conhece o São Martinho em Penafiel sabe perfeitamente que este ano não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Há sempre muita gente, as pessoas têm mesmo o gosto do convívio, a família, assim, e este ano tudo vai ter um sabor diferente. O ADP venceu esta semana o Juventude de Gaia B no pavilhão Fernanda Ribeiro. O Novo Canal transmitiu este jogo em direto. Tudo bem feito, mas mérito dos jogadores do Juventude que fecharam a baliza. E agora passe longo. E termina o jogo. Termina assim o encontro entre o ADP e o Juventude de Gaia B, o encontro em atraso da segunda jornada da primeira divisão distrital Série 1. A equipa do ADP vence por 6-2. A equipa gaiense soma assim a segunda derrota em 2 jogos. O ADP, por outro lado, parece-me um vencedor, pelo menos para já, um vencedor nato, sabe apenas vencer. 2 jogos, 2 vitórias. Olhando aqui para a classificação, passa para uma boa posição, pelo menos na tabela classificativa, para segundo lugar. João Paulo Félix é o próximo convidado do Free Running Lousada. Acontece na próxima quarta-feira, dia 18 de novembro. É a iniciativa Free Running, organizada pela Câmara Municipal de Lousada. Como tem acontecido nas últimas sessões, a atividade acontecerá via internet a partir das 19 horas e será transmitida no Facebook do município. O convidado da próxima sessão é João Paulo Félix, um conhecido corredor de estrada e trail que se destaca nas distâncias de milha, 5K, 10K, meia maratona, maratona e ultramaratona. Para além das provas de competição, João Paulo Félix destaca-se também pelo interesse em causas e desafios. E damos como terminado a informação semanal deste sábado, 14 de novembro. Assistimos a um fim de semana diferente do habitual, em que nos é pedido que fique em casa e que cuide de si e dos seus. Portanto, aproveito para dizer que pode ver todos os programas do Novo Canal que não teve tempo para ver durante a semana em novocanal.pt ou na sua rede social favorita. Fique desse lado e tenha um bom fim de semana. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.